Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Direito na Vara. Isso daí, Direito na Vara. Hoje, esse vídeo nós vamos falar sobre as modalidades de uso campeão, os meios, as formas, porque uso campeão é uma forma de aquisição originária de um bem imóvel. É isso daí. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, deve aparecer aqui no lado. Lá eu explico que por meio do uso campeão, sem você gastar R$1, é lógico, você tem que preencher os requisitos lá da lei, da legislação brasileira, sem gastar R$1, tendo um defensor público, você consegue adquirir o seu imóvel sem gastar R$1. Há essa possibilidade? Há. É fácil, não é? Mas existe essa possibilidade. E hoje eu vou apresentar para vocês quais são as principais modalidades do dia a dia do uso campeão. Beleza? Para você conquistar aí essa sua propriedade, registrar aí a sua primeira casa, seu primeiro imóvel, tá? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like lá para ajudar a promover o nosso canal aí pelo YouTube. Então, simbora, gente. Quais são as modalidades de uso campeão? Na verdade, hoje nós temos em média umas 30, na verdade acho que são 36. Mas se eu fosse falar das 36 modalidades aqui, o vídeo ia ficar muito longo, não ia contribuir muito, porque elas se repetem muito, principalmente nas suas características, tá? Então nós vamos falar aqui das principais. Vamos iniciar da extraordinária. A extraordinária, os campeões extraordinária é aquela que tem previsão no artigo 1238 do Código Civil, que prevê lá o quê? Você tem que ter uma posse mansa e pacífica no período mínimo de 15 anos. Esse período ele pode ser reduzido para 10, eu vou ver aqui no artigo depois. Se você comprovar que no imóvel você utilizou aquele imóvel para sua moradia, sua ou da sua família, ou se fez ali modificações com fins sociais. Por exemplo, você manteve ali, constituiu uma empresa. Quais são os fins sociais ali, Fernando? Pô, você gera emprego, cara. Tem fim social melhor que esse? E tem uma característica principal que eu vou falar de acordo com os outros, tá? Bem, vou abrir aqui o artigo 1238 que fala desse cara, tá aqui, ó. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, tem que ser direto, tá? Não pode, 5 anos, 3 anos, tal. Tem uma situação aqui que eles não mencionam no 1238. Se você tem essa posse 5 anos, sei lá, seu pai tem essa posse de 5 anos, melhor dizendo, vamos falar esse exemplo. E seu pai chega a falecer. Você assume essa posse, tá, de 5 anos, você adquire essa posse de 5 anos e você fica mais 10 anos. Então, na verdade, você soma-se essa posse. Você pode somar essa posse, porque esse direito do seu pai passa para você, tá bom? Funciona assim. Ou se você comprou de alguém que já tinha essa posse, pode acontecer. E se alguém adquiriu o imóvel, tal, o imóvel não estava no nome dele, mas ele, enfim, comprou de um terceiro e passou para você. E ele estava lá na posse por 5, 10 anos. Essa posse passa para você também, tá bom? Então vamos lá. Sem nem oposição. Então, quer dizer, por 15 anos, ininterruptos, sem interrupção e nem oposição. Essa oposição é sem questionamento. Nenhum terceiro questionou lá que você está na posse daquele terreno. Via judicial, via administrativo, alguém entrou com o processo para tirar aquela terra, aquele imóvel de você. Então, não pode haver esse tipo de oposição. Ou via administrativa ou judicial. Possuir como seu o imóvel, ou seja, tem cuidado do imóvel como fosse seu, pagar tributos, despesas com energia, água, tal, fazer melhorias, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título de boa-fé. Aqui, independentemente de título de boa-fé, há algumas modalidades que ele pede, que ele exige que você precisa ter aquele título de boa-fé. Você comprou de um terceiro que não era proprietário, você pagou, você tem que apresentar ali recibos, contratos, né? Mesmo aquele contrato de gaveta. Tem algumas modalidades que exigem isso, né? Para você provar, né? Mesmo recibinho.
Nesse aqui não. Se você preencheu aqui o período de 15 anos, independentemente. Se você tivesse bem, se não tiver, tanto faz. Não é obrigatório, tá? Facultativo. Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, né? Você vai pedir para o juiz que declare a propriedade por sentença, o qual servirá de título para registro no cartório. Isso aqui é interessante, tá? Muitos colegas não sabem disso, que entram nessa daí, assim, de trabalhar com uso campeão e não conhecem bem a fundo, eles não sabem dessa situação. Eles imaginam que chega no período da sentença, na época da sentença, passa para o seu cliente lá, olha, tem a sentença, a propriedade é sua. Não é bem assim. Você chegou na fase da sentença, o juiz declarou lá, tal, a propriedade é do seu cliente, beleza. Aí você vai solicitar um relatório para a vara com essa sentença, vai encaminhar lá para o cartório de registro de imóveis, lá vai pedir esse registro, solicitar esse registro, vai pagar lá os emolumentos e as taxas, né, referentes a esse registro, e somente após esse registro o seu cliente passa a ser proprietário de fato, a titularidade da propriedade do bem imóvel. Apenas após esse registro, tá bom? Com a sentença ele não é proprietário ainda de fato. Aí tem esse parágrafo único aqui que ele é bem assim interessante. O prazo estabelecido aqui, ó, de 15, ele cai para 10. Quando? Quando o possuidor, aquele que está propondo ali a ação de uso campeão, o extraordinário, ele tiver estabelecido no imóvel o que? Moradia habitual, ou seja, ele mora lá, ele ou a família dele, ou realizado obras, benfeitorias. Ó, então quer dizer, se ele realizou obras, ele chegou, pegou um terreno, ou comprou um terreno, assim, por meio de um possuidor. Nesse terreno ele construiu lá a casa dele, fez benfeitorias, ou ele comprou lá um casebre, fez benfeitorias, mora habitualmente. Esse prazo automaticamente já cai de 15 para 10 anos, não precisa, tá? Então com 10 anos ele já pode entrar aqui por meio da Extraordinários, o campeão extraordinário. O que ele não precisa nem comprovar aqui, ó, esse título de boa-fé, que é facultativo no caso dele. Ou serviços de caráter produtivo. Olha que legal, ele pode ali também construir a empresa dele, constituir uma empresa que tem um caráter produtivo, né, serviços de caráter produtivo, gera emprego, então nessa situação ele também pode aí reduzir esse prazo de 15 para 10 anos. Agora vamos para o próximo uso campeão. Do extraordinário a gente passa para o ordinário. Uso campeão ordinária tem previsão lá no 1242 dessa mesma lei, 1242 aqui do Código Civil. Adquire também a propriedade, né? Ele recebe a propriedade lá do imóvel, aquele que contínua e incontestadamente, ou seja, fica na posse ali contínua, tá? E sem a contestação, sem oposição. Aqui, ó, eles trocaram a palavra, mas isso aqui é sem oposição. Com justo título e boa-fé. Aqui tem que ter o título de boa-fé e possuir por 10 anos, no mínimo 10 anos, tá? Então aqui tem que ter o título. Sem o título, Fernando, consegue? Olha, cara, eu acho que é possível conseguir, mas tem que juntar muita testemunha, muita coisa. É possível, tá? Com recibo, recibo aqui vale como título de boa-fé. Mas o que seria aqui título de boa-fé? Cara, é aquela questão, aquele contratinho de gaveta, você comprou de um terceiro, acreditando que o terceiro era proprietário. E aí você foi enganado, e aí você junta esse título de boa-fé, recibos que você efetuou o pagamento para esse terceiro, tá? Aqui tem um parágrafo único também, que trata aqui da uso campeão ordinária. Será de 5 anos, tem essa redução aqui também, no prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, ou seja, você pagou, que se foi um imóvel que você invadiu, sabe, aquelas invasões, tal, tudo mais, já você não pode utilizar aqui o ordinário, tá bom? Você não pode aqui entrar no ordinário, que 1242, porque ele exige o quê? Um título de boa-fé.
Então, se você invadiu, você já exclui esse cara aqui. É um macete. Seu advogado tem que estar atento. Ô, doutor, é por isso que é interessante a entrevista com o seu cliente. Colegas que estão assistindo o nosso vídeo aí, colegas iniciantes nessa área, cara, conversa bastante com o seu cliente. Fala qual a situação, como foi o tipo de posse, né, que você tomou posse do seu imóvel, beleza? Porque aqui já diz, né, que se precisa do título, se foi uma invasão, você não terá esse título, tá? E aqui no parágrafo único, ele menciona de novo, será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Onerosamente, ele, olha, reafirma, precisa ter pago alguma coisa aqui, com base no registro constante do respectivo cartório. Cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecidos a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social ou econômico, tá bom? Então, aqui, se você também investiu ali, usou o imóvel como sua moradia e investiu, constituiu empresa com fins social e econômico, também esse prazo aqui pode ser reduzido. Beleza? Então vamos lá. Da ordinária, a gente passa aqui para o uso campeão indígena, previsto lá no artigo 33 da Lei 6.001 de 1973, Estatuto do Índio, que fala que o período lá de posse são 10 anos e são 50 hectares, tá? Isso daqui eu não vou falar muito porque eu nunca trabalhei com isso, nem sei como é que funciona, tá? Isso daqui deve ser mais os colegas que trabalham lá na região lá da Amazônia, esse tipo de situação. Tem a Constitucional Urbana, prevista no artigo 1240 do Código Civil, 183 da Constituição Federal e artigo 9º da Lei 10.257 de 2001. Esse daqui é o Estatuto da Moradia, né? Estatuto das Cidades, perdão, que é essa lei aqui, ó. Cadê? Artigo 9º. Aquele que possui, na verdade, a lei 10.257, ela copia lá o artigo 1240 do Código Civil, que copia o artigo 183 da Constituição, que está aqui, ó. A Constituição institui aqui o uso campeão especial urbano, ele garante o direito à propriedade a quem possuir uma área urbana de até 250 metros, aqui ele limita a área, tá? Além de todos os requisitos que temos anteriores, aqui ele limita, tem alguns requisitos extras. Limita até 250. Fernando, se minha área tiver 251 metros, eu posso? Não. 250 metros,5? Não. Nesse tipo você não pode. Passa para outra modalidade. Aqui o período ele reduz para 5 anos, tá? Tá aqui, ó, por prazo de 5 anos, ininterruptos. Você vê, ó, que ininterrupto, sem oposição, mantém. É igual a todos. E aqui tem outra característica bem bacana. Aqui você não pode usar para constituir empresa. Pelo menos na teoria, não. Não pode. Aqui tem que ser exclusivamente para moradia, sua ou da sua família. Beleza? E você não pode, de jeito maneira, aqui, ó, ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ah, eu tenho um sítiozinho lá no interiorzinho e tal e moro aqui na capital. Vou entrar com o uso campeão. Cara, verifica direitinho com teu advogado, né? Se ele falar que pode, sai correndo, tá bom? Porque não pode. E aqui vamos lá para o artigo do 1240, que trata da mesma situação, 1240. Você vê, ó, cópia igual aquele que possuir com área urbana até 250 metros quadrados, né? Por 5 anos, né? Fala aqui, ó, sem oposição, utilizando a moradia sua ou da sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Igualzinho lá o 183 da Constituição. Aqui no artigo 9º, aquele que possuir como área
ou edificação urbana de até 250 metros quadrados. A mesma situação. Então, da uso campeão constitucional urbana, já matamos isso daí, tá? São iguais, os artigos são iguais. Vamos falar agora desse cara aqui, o constitucional rural. Esse também, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca fiz, tá? É semelhante lá ao indígena, artigo 1239, tá aqui, tem previsão 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos, aquele prevê uns 5 anos, né? 50 hectares, moradia, tem que ser para moradia, torná-lo produtivo. Aqui tem um requisito a mais, tem que tornar ele produtivo pelo trabalho próprio ou da sua família. São os requisitos extras aqui para o constitucional rural. Eu, particularmente, eu nunca peguei esse tipo de uso campeão, nunca trabalhei com esse tipo de uso campeão. Tem o especial urbana coletivo, esse aqui é bem interessante. Esse aqui tem previsão também lá no artigo 10 da lei do estatuto aqui, cadê essa lei? O artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos. São aquelas grandes áreas, principalmente aqui acontece muito em São Paulo, invadidas, sabe? Que tem lá, é lógico, se não for a área do setor público. Está lá há mais de 5 anos, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior. Aqui também tem essa característica, a pessoa não pode ter mais, não pode ter nenhum outro imóvel urbano ou rural, a área máxima na divisão por igualdade ali, não pode ultrapassar 250 metros. Tem que ter lá 5 anos no mínimo, não pode ter tido oposição. E a única diferença aqui que é um coletivo, né? Entra lá um conjunto de pessoas, geralmente escolhe lá uma defensoria pública. Não tem muito o que falar referente aqui ao coletivo, tá? Tem previsão no artigo 10, pede o fim para contar o prazo exigido, acrescentar sua posse, a sua e o seu antecessor, que ambas sejam contínuas. Essa característica, né, o possuidor pode, para fim de contar o prazo, exigir e acrescentar a posse do seu antecessor. Eu já mencionei lá no início do vídeo. Poxa, ele comprou a posse, acontece muito nessas áreas invadidas, né? A pessoa lá invadiu o terreno, construiu lá o barraquinho dela, tal, foi melhorando aos pouquinhos, fez as benfeitorias, tal, e de repente quer voltar lá para a terrinha, quer mudar, quer comprar uma casa em outro lugar, vende para um terceiro. Só que está lá tramitando lá o processo. Esse terceiro, ele compra e vai morar lá. O que acontece? Ele perde o período desses 5 anos? Não. A partir do momento que ele comprou por meio daquele título de boa-fé, ele adquiriu para si também aquele período de posse ininterrupta. Ou seja, ele comprou de uma pessoa que estava lá há 3 anos, compra junto aquela posse de 3 anos, ficou lá 2, 3, 4 anos, conta, soma-se aí, ele preenche esse prazo aí de 5 anos nessa situação. Isso acontece em todas as modalidades de uso campeão, tá? Isso daí não é específico apenas para esse tipo de uso campeão. Vamos aqui para finalizar o uso campeão especial urbano, abandono do lar, previsto no artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquire o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aqui, olha só os requisitos. 2 anos, companheiro ou companheira, ou cônjuge, ex-cônjuge, picou a mula, saiu fora. Possuidor que ficou, ele terá a posse integral desde que não tenha nenhum outro imóvel urbano ou rural e não ultrapasse aqui os 250 metros quadrados o imóvel. E para finalizar, existem também outros tipos de uso campeão
que nós utilizamos muito aqui em São Paulo, na capital, são aqueles uso campeão de herança e os de laje, que hoje são bastante utilizados, tá? Ah, Fernando, de laje, como assim? É aqueles que, por exemplo, hoje a pessoa mora numa área onde tem, sei lá, 3 lajes, né? O pessoal faz muito isso daí. Hoje você pode, tem condição, a lei permite que você faça uso campeão por laje. A pessoa vai ser proprietária de uma fração, né, daquele bem imóvel. Beleza? Então é isso daí, gente. Muito obrigado por ter chegado até aqui, assistido o nosso vídeo. Compartilhe o nosso canal e até o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos desmembrar melhor quais são as características, né, do uso campeão no geral, para você entender assim como é que funciona, como que você vai fazer a entrevista, como que você vai assim analisar se vale a pena você ir para um tipo de modalidade de uso campeão ou para outra. Isso daí você vai para você ter uma noção se o seu advogado está te enrolando para você gastar uma grana à toa ou se ele está agindo na boa fé, beleza? Até o próximo vídeo.